Oi, gente! Tô aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês, a continuação da história, na verdade, que eu comecei a contar no ano passado e agora eu vou continuar essa história, que é um pouquinho longa, tá, gente? Eu fiz um script aqui para não esquecer nenhum detalhe, que eu quero que vocês saibam de tudo que aconteceu comigo nessas minhas tentativas para engravidar. Oi, meninas! Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Posso começar a contar? Acho que eu vou esperar aqui mais um pouquinho, né? Para as meninas entrarem. Estou muito feliz depois de um ano aqui poder fazer essa live para vocês. Oi, Mai! Contar um pouco da minha experiência. Oi, Diva! Nesse período, né, que eu tô passando, tentativa para engravidar. Então, meninas, eu vou começar a contar e, meninas, eu vou desativar os comentários, tá? Que eu posso me dispersar um pouquinho, mas aí no final eu ativo novamente para vocês fazerem. Vão pensando aí nas perguntas e manda os coraçõezinhos também, por favor, aí, para chamar mais gente para a live. E vou responder também algumas perguntas que... Ai, conta o Cine! Que chegaram pra mim no meu direct, sempre chegam. Algumas perguntas também da minha caixinha de perguntas. Vou responder, vão pensando aí, se tiver alguma dúvida. Vai ser difícil voltar a fazer live de novo, né? Dessa vez demorou um ano. Então, aproveitem aí que esse é o momento de vocês tirarem suas dúvidas e perguntarem o que vocês quiserem, que eu tô aqui pra responder tudo. Então, eu vou desativar só um pouquinho aqui, tá? Os comentários. Então, vou começar me apresentando. Eu sou Lu Oliveira. Eu tenho 42 anos. Moro em São Paulo, capital. Atualmente eu trabalho de home office. Meu polo de trabalho é em Cuiabá, no Mato Grosso. E eu estou aqui por causa do tratamento. Já estou tentando engravidar faz 10 anos, gente. Muito tempo, né? O tempo passa muito rápido. Foram 7 anos de tentativas de engravidar naturalmente e mais 3 anos de tratamento. Eu vou dar uma olhada aqui no meu script de vez em quando, tá, meninas? Só para não esquecer de nenhum detalhe. Então, a minha primeira FIV foi em Cuiabá. Em Cuiabá, essa primeira FIV, eu fui assim, cega, não sabia absolutamente de nada, eu não sabia nem direito o que era FIV. Mas eu fiz assim mesmo, né? Porque eu precisava, não tinha como engravidar naturalmente. Nessa época eu estava casada, né? Então foi sugerido pela minha médica ginecologista que eu fosse fazer FIV. E eu fui fazer. Na primeira FIV eu coletei 12 óvulos maduros e tive 4 embriões em D3. Não fiz biópsia e nem análise genética. E fui fazer uma primeira tentativa de transferência. Eu chamo TEC, que é transferência de embrião congelado. Vou falando alguns termos técnicos explicando para vocês aqui, porque eu sei que algumas pessoas não conhecem muito de FIV, mas para vocês se ambientarem. Então, nessa minha primeira tentativa de transferência, eu ia transferir 2 embriões em D3, mas a TEC foi cancelada porque a médica ela não conseguiu passar o catéter para o meu útero, né? Porque eu já falei pra vocês que meu útero tem uma curvinha, e aí ela não conseguiu. Tentou sem sedação primeiro, eu senti muita dor, e aí depois tentou com sedação,
Mesmo assim, não consegui. E aí eu fui fazer esteroscopia, fiquei muito decepcionada, né, claro. Fiz esteroscopia e vi que não tinha nada atrapalhando a passagem para o meu útero, né, que era apenas realmente a questão de técnica mesmo. Descobri o caminho, na verdade, né. E aí, como eu já fiquei chateada que isso tinha acontecido, eu resolvi mudar de clínica. E vim para São Paulo, capital, fazer minha segunda FIV em outra clínica. Nessa segunda FIV, eu fui fazer a coleta, coletei 6 óvulos maduros e tive um embrião. E aí eu fiz a biópsia já comecei a pesquisar mais, né, sobre FIV e fiz a biópsia, análise genética, e esse embrião era aneuploide. Então, eu tinha os embriões congelados lá em Cuiabá, né? Então, eu fiz o transporte desses embriões de Cuiabá para aqui para São Paulo, para essa clínica. E eles eram em D3, aí ficou esperando até o D5. 2 chegaram em D5 e fez a biópsia, análise genética. Os 2 eram aneuploides também. E foi aí que o médico virou para mim e disse que eu podia tentar quantas vezes eu quisesse, que eu não poderia engravidar com meus óvulos por causa da minha idade. E isso eu estava com 39 anos nessa época. E eu fiquei assim sem chão, né? Porque eu não sabia nada sobre ovodoação, não sabia nem o que era direito. Então eu fiquei assim, gente, não aceitei aquele diagnóstico, não é possível, deve ter alguma coisa que eu possa fazer para melhorar a qualidade dos meus óvulos. Eu sei que aí que eu fui descobrir, aí que eu fui fazer o exame do antimileriano, que para avaliar a reserva ovariana, né? Que até então eu nem sabia que existia esse exame. E vi minha reserva ovariana já estava mais baixa mesmo, a quantidade dos óvulos, por causa da idade, mas eu ainda tinha óvulo, né? Ou seja, ainda tinha chance, né, de engravidar, ou naturalmente, ou por FIV, né? Eu não ia desistir, porque esse médico tinha falado isso. Eu ia, obviamente, procurar uma outra opinião, né? Então, assim, um detalhe. Eu fui fazer uma segunda tentativa de TEC nessa outra clínica aqui em São Paulo. E eu fiquei sabendo, no dia da TEC, eu fiquei sabendo que todos os embriões que eu tinha da segunda FIV e os embriões de Cuiabá eram aneuploides. Então, aí foi que o médico disse que eu não podia engravidar com meus óvulos e tal. E aí eu resolvi mudar de clínica, né? Fui para a minha clínica agora atual. Embriões euploides, que eu falo, gente, e aneuploides. Euploides são embriões viáveis geneticamente e aneuploides são embriões inviáveis geneticamente. Então, eu comecei a pesquisar e encontrei a minha nutricionista atual, doutora Bettina Moritz, e marquei uma consulta com ela, e ela me disse que se eu mudasse meu estilo de vida, fizesse dieta, mudasse minha alimentação e tomasse as vitaminas durante 3 meses, que eu poderia fazer a FIV, que eu ia conseguir embriões euploides. Então foi o que eu fiz, né? Me preparei para a próxima FIV e fui para minha terceira e quarta FIV, que foi um do STIM. Na minha clínica atual que eu tô agora, a clínica Mater Prime, com o Dr. Gustavo Nardini. E aí, nessa época também eu comecei a fazer acupuntura com a doutora Ana Paula Huang e terapia também com a doutora Lígia Dantas, que é psicóloga. Então, eu fui para o primeiro estímulo, né? Nesse primeiro estímulo, eu coletei 10 óvulos. Só o que aconteceu?
5 óvulos do lado esquerdo, do meu ovário esquerdo, tinham DNA. E 5 óvulos do lado direito não tinham DNA. Ou seja, esses 5 do lado direito não podiam ser fertilizados, né? Então, aconteceu comigo a síndrome do óvulo vazio, né? Que tinha esses embriões, ou esses óvulos, mas os óvulos não tinham DNA dentro, né? Então, não podiam ser fertilizados. E aí, desses 5 óvulos maduros, eu consegui 2 embriões que foram para biópsia e análise genética. E resultado, aneuploides. Então, consegui continuar, retomei minhas forças e continuar com o segundo estímulo do Duishin. No segundo estímulo, eu coletei 8 óvulos maduros, tive 4 embriões em D5, 4 blastocistos, como a gente chama. Fiz a biópsia e análise genética, resultado, tive 3 euploides, né? Exatamente como a doutora Bettina tinha dito, que era para fazer toda a mudança do estilo de vida e que eu conseguiria meus embriões euploides. E realmente vi que aquele médico estava errado no diagnóstico dele, né? Que eu poderia sim conseguir, ainda mesmo com essa idade, conseguir com meus óvulos próprios. E aí eu não fiquei satisfeita, né? Porque eu queria mais embriões. Eu fui fazer uma quinta FIV. Nessa quinta FIV, eu coletei 8 óvulos maduros. Geralmente minhas coletas é isso aí, né? Entre 5 a 12 óvulos. Nunca passou de 12 óvulos. Então, eu coletei 8 óvulos maduros, tive um embrião, fiz a biópsia e análise genética e era aneuploide. Então, eu resolvi, agora eu vou para a TEC de novo, né? Tá bom, já tenho 3 euploides. Então, fui para minha terceira tentativa de TEC. E foi cancelada porque minha progesterona estava abaixo de 1, acima de 1, aliás. E não tinha como seguir para a TEC. Então eu fui, passou um tempo, né? Sempre a gente dá aquele tempozinho para se recuperar, alguns meses. Passou alguns meses, eu fui fazer minha primeira TEC. Na minha primeira TEC, eu implantei um embrião, fiz a TEC com sedação, né? Por causa daquele problema da curvinha no meu útero. E infelizmente deu negativo. Então, eu me mudei para São Paulo, capital, nesse período, e me separei, né? Então, eu resolvi fazer minha sexta FIV, que foi na fase lútea, com o banco de sêmen. Eu fiz a FIV com o banco de sêmen nacional. Nessa FIV, eu coletei 2 óvulos maduros, gente. Imagina, coletei 2. Presta atenção. Desses 2 blastocistos e 2 euploides. Um em D5 e o outro em D6. Mas eram euploides, né? E aí eu resolvi, antes de seguir para a TEC, fazer um congelamento de óvulos ainda, para preservar mesmo a minha fertilidade, caso eu precise fazer uma nova FIV, já deixar lá os óvulos congeladinhos. E nesse congelamento, eu coletei 12 óvulos e congelei 11 óvulos maduros com 41 anos, né? Reserva baixa, né, gente? Então, tudo é possível, é o que creio. E aí eu fui para minha segunda TEC com sedação também. Implantei um embrião euploide do banco de sêmen. Nessa época eu já estava falando aqui no Instagram e algumas de vocês me acompanharam nesse período.
E eu tive meu primeiro positivo, minha primeira gravidez na vida, foi nessa TEC, né? Foi uma felicidade imensa, assim, acho que a maior felicidade que eu já tive na minha vida foi essa minha primeira gravidez. E superando todos os diagnósticos negativos que eu já tinha tido anteriormente, né? E eu consegui engravidar com 41 anos. É uma benção mesmo. Então, minha gravidez, como vocês sabem, foi anembrionada. Eu não expeli naturalmente, eu fiz a mil e fiquei me recuperando mais um tempo para poder fazer uma nova TEC. E fui para a minha quarta tentativa de TEC, que ia ser agora em agosto, mas a TEC novamente foi cancelada, porque um folículo cresceu demais e atrapalhou o preparo do endométrio. E agora na próxima TEC eu vou ter que fazer o bloqueio da ovulação, né? Então, a minha terceira TEC está prevista agora para o próximo ciclo, com sedação novamente, né? Porque eu sinto muita dor sem sedação, não tem condições. E minha TEC provavelmente vai ser no final de outubro, início de novembro. Vocês continuem acompanhando aí. E vamos ver, né? Como vai ser o final dessa história. Espero que seja um final feliz. Vai ser, né, gente? E atualmente eu tenho 3 embriões euploides, um do banco de sêmen e 2 com ex-marido. O embrião do banco de sêmen que eu tenho hoje, ele tem uma classificação mais baixa. Mas é isso, vou com esse mesmo que é o que eu tenho, né, gente? E tenho fé que vai dar certo. Então, eu queria responder algumas perguntas que eu recebi. 3 perguntas aqui, gente, que eu acho sempre as meninas me perguntam sobre isso. E eu queria deixar registrado aqui para vocês. A primeira pergunta é como foi que eu consegui embriões euploides, né? Primeiro, como eu falei para vocês, com dieta e as vitaminas, né? Mudança de estilo de vida. A segunda pergunta é os tratamentos que eu faço hoje. Quais são os tratamentos alternativos, né? Durante esse processo da FIV que eu faço. Então, hoje eu faço, além da dieta e das vitaminas, eu faço acupuntura uma vez na semana e faço terapia. Hoje eu estou fazendo terapia pelo Corpo Explica. Já falei um pouco para vocês sobre isso. Meu terapeuta é o Thiago Fabris. E a análise corporal, gente, realmente mudou completamente a minha vida, sabe? Eu tô fazendo coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse fazer. E é isso, eu recomendo muito a análise corporal para todas as meninas, porque eu acho que também a terapia, ela ajuda muito, sabe? A você estar com a mente boa, né? Para os procedimentos, para a coleta de óvulos, para a TEC. E é muito importante a terapia, porque não adianta só você cuidar do corpo, você tem que cuidar da mente também. E a análise corporal, que eu falo pra vocês, ela colocou meus traços de personalidade que estavam na dor, colocou esses traços todos no recurso. Então, foi algo maravilhoso, assim, que aconteceu na minha vida. Do ano passado pra cá, que eu tenho feito esse tratamento. E a outra pergunta é, sim, dá para engravidar naturalmente e por FIV com esses tratamentos? Dá sim, meninas. Dá, a gente tem que realmente fazer a nossa parte, né?
fazer. Tudo bem, você não quer seguir a dieta sua vida toda, mas 3 meses antes da FIV é importante você fazer sua dieta. 3 meses antes da TEC, né? Para que você tenha uma boa coleta, seus embriões implantem, tudo isso. Então, é importante e ajuda muito, muito mesmo. Ajudou para mim. Tenho certeza que vai ajudar para vocês também. E é isso. Eu agradeço muito o apoio de vocês, principalmente no momento que eu passei pela minha perda gestacional. Tive muito apoio. E as meninas que me dão força, falam comigo no direct também. Sempre. Realmente, assim, o tratamento nesse processo para engravidar e principalmente o tratamento de FIV, a gente se sente muito só, né? A gente não tem com quem conversar. Às vezes a maioria das meninas não contam do tratamento para ninguém, né? Não contam que estão tentando engravidar porque existe uma cobrança das pessoas, né? Com isso. Então, a gente sente só. Sei de meninas que faz o tratamento que só ela e o marido sabem ou só ela e a família sabem. No meu caso, inicialmente só quem sabia era eu, meu ex-esposo e minha família, né? E depois que eu comecei a compartilhar aqui com vocês, né? Agora vocês sabem também e estão aqui me dando força. Mas é muito difícil, porque realmente a gente se sente só. Mas saibam que vocês não estão sozinhas. Podem me chamar no direct, conversar, desabafar. Podem mandar suas dúvidas, suas perguntas. Estou aqui, meninas, para ajudar. Tentar, né, ajudar vocês um pouco com a minha experiência, com tudo que eu já passei. E é difícil muitas vezes para mim também falar. Tem dias que eu tô mal, né? Acho que eu sou igualzinha a vocês, meninas. Não tenho dúvida. Tem dias que eu tô mal, que eu não quero falar, que eu não quero postar. Entendeu? Tem dias que eu tô bem, como hoje eu acordei bem. Tipo, eu acordei, eu vou fazer uma live, né? Não é todo dia isso. Então, assim, são muitos altos e baixos do tratamento. Mas a gente tem que seguir em frente. Não vamos desistir do nosso sonho. Nós temos o sonho de ser mãe. Vamos persistir até a gente conseguir. Meninas, vai chegar a nossa hora. Vamos manter a nossa fé. Porque, gente, todo mundo consegue, a gente também pode conseguir, entendeu? A gente vai conseguir. Não é impossível. É aquilo que eu falo. Se você tem realmente o sonho de ser mãe, você tem que utilizar todos os métodos possíveis. Se for possível com seus óvulos, faz com seus óvulos. Se não for possível com seus óvulos, faz ovodoação ou embriodoação, entendeu? Então, tem várias formas, né, na reprodução humana que você pode utilizar. Então, a questão mesmo é não desistir, né? A gente seguir em frente, sempre. E é isso, meninos. Vou ativar aqui novamente os comentários. Oi, meninas! Então, contei um pouquinho aqui para vocês hoje da minha história. Fico muito feliz, assim, de poder compartilhar. Eu falei para vocês que no início eu não falava nada, né, para ninguém. Mas eu sempre ficava assim, poxa, já passei por tanta coisa e não sei, quem sabe se eu falar alguma coisa, se eu falar para as pessoas da minha experiência, talvez eu possa ajudar em algo, sabe? Porque realmente quando... Oi, Sam! Oh, Diva, obrigada. Você é maravilhosa. Porque essas informações eu não tinha quando eu comecei a fazer FIV, eu não tinha informação nenhuma, não sabia de nada de FIV, entendeu? Obrigada, Nath. Então, meninas, é importante até, às vezes,
tem coisas que eu não posso falar, assim, nos stories, né? Sobre medicação, coisas assim, mas o que vocês quiserem saber, podem falar comigo no direct. A gente pode trocar muitas informações e tentar encurtar esse caminho, né? Que é longo para alguns, né? Como comentei outro dia com vocês, da menina, uma das meninas que fez 13 FIVs e conseguiu engravidar. O caminho dela foi longo, né? E a outra fez uma FIV, na primeira FIV engravidou. Então, cada uma tem a sua história. Cada uma tem o seu tempo. Oh, obrigada, Nath. E então a gente tem que esperar, sabe, meninas? É isso. Seguir em frente, esperar que a gente vai conseguir. Deixa eu ler aqui uma das perguntas. A gente vai conseguir realizar nosso sonho. Vamos manter a fé, meninas. Vamos em frente. Então, Carla colocou assim: você é muito forte, te admiro. Eu, na primeira FIV, aos 43 anos, consegui 2 óvulos maduros e um embrião aneuploide. Me recuperando dessa notícia. Queria tentar de novo, mas agora sem grana e nem sei se vale a pena esse desgaste todo com meus óvulos mesmo. Estou torcendo muito por vocês, já deu tudo certo. Ô, Carla, muito obrigada. Mas é isso mesmo. Sim, Nath, a nossa hora vai chegar. Né? É difícil, realmente não me avisaram, não sei pra vocês, mas não me avisaram que seria tão difícil engravidar acima dos 40 anos, né? Eu não sabia. E fui adiando, não, deixa pra amanhã. E aí quando eu soube que eu tinha que fazer FIV, aí que eu adiei mesmo, né? Eu falei, se eu tenho que fazer FIV, então eu vou adiar, né? Mais um pouco que vai dar tudo certo na primeira FIV, eu vou engravidar. E é isso. Não é bem assim, né, que acontece. As coisas a gente sabe. Então, é aquela coisa, a gente tem que persistir e saber, né, conversar com o médico, entender, poxa, se eu não tô conseguindo comer os óvulos próprios, eu tenho essa opção de ovo doação, né? Fazer essa opção realmente, se esse realmente é meu sonho de ser mãe, entendeu? Fazer, eu sei que é uma decisão bem difícil a ovo doação, mas pensem nisso, meninas, pensem que é o sonho de vocês, entendeu? Vai ser seu filho igual. Quem vai dizer que é seu DNA e não é seu DNA? Ninguém vai dizer. Entendeu? E vai nascer do seu útero, né? Você vai gestar, né? É aquela questão que até muitas pessoas já me perguntaram por que você não adota? Acho que vocês também já ouviram muito isso, né? Então, temos um propósito cada uma. E seu milagrinho está a caminho, Lu. Amém. Então, o que eu acho assim na questão de adotar ou não adotar, tipo assim, eu acho que quem quer adotar já nasce com essa vontade de adotar, entendeu? É diferente, porque você querer adotar e você querer gestar. Se você quer gestar, você quer ficar grávida e tudo, você pode ir, e você não consegue naturalmente, digamos assim, você pode ter essa opção da reprodução humana, que é o meu caso, né? Que eu quero gestar. Então, eu adotei essa opção da reprodução humana. Então, é até, né, complicado. As pessoas não entendem de FIV e aí faz esse tipo de pergunta assim que, né, tipo, e aí, quando vai engravidar? Essas coisas assim, né? Relaxa que engravida. Quantas vezes eu já ouvi essas coisas? E é isso, infelizmente não é bem assim, né, gente? Então, Nath tá falando, na minha primeira FIV eu tive 5 embriões. Nossa, 5 aneuploides. Estamos programando
financeiramente para ovo recepção. Exatamente, amiga, é isso mesmo. Se não tem condições de ir com seus óvulos, vai sim para ovo doação, porque vale a pena, sabe? Edi falou aqui também, exatamente, Lu. As pessoas não entendem essa diferença e a sociedade cobra muito, é verdade. Cobra muito da mulher, né? Muito mais da mulher do que do homem, né? Porque a gente que vai gestar. Então, é complicado, né? E se as pessoas pudessem deixar as tentantes em paz, né? Já ajudava bastante. Diva, isso mesmo. E esse é meu desejo também, Lu. Também acho, Nath, a adoção vem do coração. Exatamente, exatamente. Então é isso, meninas. Se tiverem mais alguma pergunta, podem mandar. Tem na minha caixinha de perguntas, está aberta lá ainda. E vamos nos falando, vamos nos dando força aqui pra gente continuar nessa luta. Porque o caminho é longo, a luta é grande, mas a gente vai conseguir. Então, tem para todo mundo, né? O universo tá aí para dar, Deus está aí para dar tudo que a gente precisa. Aliás, ele já deu, né? A vida e saúde para poder a gente realizar nossos sonhos e esse sonho de ser mãe também. E seria um alívio seguir em paz um caminho que já é tão pesado, é verdade. Se as pessoas conseguissem entender, mas é aquela coisa, né, meninos? Eu acho que só quem passa realmente é que entende as coisas que a gente sente. Às vezes uma palavra que a pessoa fala que a gente dói no coração, que a gente fica mal, fica sem dormir de noite, né? Então é difícil. E por isso que eu falo para vocês da terapia, né? Que é muito importante. Diva falou, quero só agradecer, viu? Quem me trouxe até você foi a doutora Ana, eu sou realmente grata. A doutora Ana Paula é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Então, e assim, tem muita gente que não acredita, né, na acupuntura e tudo. Gente, realmente funciona. Eu faço acupuntura já há mais de 2 anos já. E eu vejo, assim, os resultados são muito impressionantes, né? Os resultados. Fiz o protocolo de Paulos também, na minha TEC, que foi positiva. E tudo isso, né? A gente tem que se preparar de todas essas formas. Eu sei que é difícil, até pra mim, gente, vou falar pra vocês. É difícil fazer dieta, viu? Porque assim, eu, particularmente, eu não sou muito boa de almoço, não, viu? Mas lanche, eu gosto de todos os lanches possíveis. Mas, assim, quando tá perto do procedimento e tudo, realmente eu sigo a dieta direitinho, entendeu? Eu acho que é importante seguir a dieta, fazer a nossa parte, sabe? Fazer acupuntura, tem que fazer uma coisa que eu tô falando muito ultimamente, é terapia. Meninas, façam terapia, porque realmente ajuda muito mesmo a enfrentar todas as fases do tratamento. Ô Diva, seu bebê está a caminho, pela glória do Senhor, amém. Edi, obrigada pela troca sempre, estou em oração por ti. Ô meninas, que lindas, obrigada pelas orações, pela torcida. Eu também, sabe que eu torço muito por cada um de vocês, fico tão feliz assim quando eu recebo uma mensagem, deu positivo, tô grávida, meus embriões foram euploides. E torço, também fico muito triste quando recebo as mensagens dos embriões aneuploides, dos negativos. Fico triste assim junto com vocês, porque eu sei o que vocês estão sentindo, sabe? Porque eu senti isso também. Já senti, já passei por tanta coisa, né? Então, eu sei que é difícil mesmo. Boa noite, amiga. Edi. Então, eu sei o quanto é difícil passar por esse tratamento, passar
por esse processo para engravidar, né? E ainda mais quando a gente tem esse desejo tão forte de ser mãe, né, gente? A gente não desiste, a gente vai até o fim mesmo, porque realmente não tem como desistir. É muito maior, né, do que a gente. Uma força muito grande que a gente consegue para, depois de negativos, depois de perdas gestacionais, e conseguir recuperar e voltar tudo de novo, às vezes começar do zero, né? Às vezes sem dinheiro também, né? Como as meninas falaram, que é um tratamento caro e a gente tem que se programar financeiramente, né? Então, mas não é impossível, né? Então, se a gente, é o que eu falo, se a gente tem realmente o sonho de ser mãe, a gente vai procurar alguma forma. As meninas às vezes falam pra mim: mas eu não tenho dinheiro pra fazer FIV. Certo, tá bom, não tem dinheiro. Então por que você não adota os tratamentos alternativos, né? De repente pode dar certo pra você, entendeu? Tipo, faz acupuntura, faz a dieta, toma as vitaminas, sei lá, faz alguma coisa agora. Parado, aí que realmente, né, vai ficar difícil, né, gente? Tem que fazer alguma coisa. Então, é isso mesmo, caro e doloroso, Diva, é verdade. Porque a gente pensa que vai dar tudo certo, né? Quando a gente vê que as coisas dão errado, a gente se sente muito decepcionada, muito frustrado, sabe? Quantas vezes eu já me senti assim também. Igual a vocês se sentem. Igualzinho, gente. Tem dias que eu choro, assim, já acordo chorando, vou dormir chorando. Né? Então, ainda mais quando a gente tá tomando os hormônios, né? Que aí é complicado, né, meninas? Não sei se acontece com vocês também, mas tem dias que você tá alegre demais, até tem dias que tá triste, pra baixo. Tá? É verdade, Nath. Muito caro. Também achar um médico clínica empático faz toda a diferença, porque sabemos que existem muitos por aí que só pensam no dinheiro. Isso é verdade. E essa questão é importante, sabe, meninas? A gente se sentir segura com o médico que a gente tá, né? Porque eu tive 3 médicos. Eu troquei de médico 2 vezes, entendeu? É uma roda gigante de emoções, verdade, Diva. E então eu não me arrependo de forma nenhuma de ter buscado outras opiniões. Já pensou? Como eu contei pra vocês. Se eu tivesse acreditado no médico que me disse que eu não podia engravidar com meus óvulos próprios, né? Eu não teria tido 5 embriões euploides. Entre 40, depois dos 40 anos, eu tive 5 embriões euploides. Entendeu? Então não é impossível. Né? Então, o meu médico, ele é muito assim, humano, sabe? Isso é importante. Se você não tá se sentindo bem com o seu médico, meu médico não tá me explicando, minha médica, porque a gente tem que buscar as informações, tem que cobrar também, né? Dizer, não, procurar saber as informações e dizer, olha, eu queria fazer assim, será que dá pra fazer assim? Tal. E aí, ver como o médico vai reagir a tudo isso e ver, porque tem médico também que não aceita opinião, né? Que é só ele que tá certo. E aí fica complicado, né, gente? Então, se vocês verem que, não tô me sentindo segura com o seu médico, mude de médico quantas vezes for necessário até você se sentir segura, porque isso é muito importante. Porque eu me sinto muito segura com meus médicos, todos. E isso faz muita diferença. Eu entrego assim, quando eu vou pra coleta e vou pra TEC, eu vou assim, tranquila, porque eu sei que eu tô em boas mãos. E isso faz diferença. É verdade, Nath. Tem dias que são bem difíceis, mas temos que seguir em frente. Isso mesmo. É difícil, viu? E vou falar pra vocês, assim, um momento... Assim, eu já passei por momentos bem difíceis, né? Foi o negativo,
que eu tive, os embriões euploides, eu acho que é um momento, aneuploides, na verdade, é um momento bem difícil, porque, né, a gente cria toda a expectativa com a coleta, e ali, ai, vai ter um embrião euploide, chega lá, dá aneuploide, né? Então, é difícil. Mas, assim, a minha perda gestacional acho que foi a pior fase, assim, do tratamento, porque realmente me colocou no chão, abaixo do chão, sei lá, viu, gente? Porque realmente, e eu vejo, assim, a força das meninas, sabe? Porque tem meninas que eu fico impressionada, já passaram por 4 perdas. E tá lá de novo fazendo a FIV, entendeu? Então, assim, é isso. A gente tem uma força, né? Muito grande, porque é o nosso sonho, é o nosso desejo de ser mãe. Então, assim, eu acho que é importante até você dar um tempo, como eu falo, né? Dar um tempo do tratamento para pensar, refletir um pouquinho, viver sua dor, seu luto, porque é um luto, né? Na verdade, vocês não acham, meninas? Você ter embriões aneuploides, para mim é um luto também. Não tanto quanto negativo ou uma perda gestacional, mas é também. E você tem que se recuperar, né? Para retomar as forças e seguir em frente. Exatamente, a gente adquire uma resiliência que é sobrenatural. É verdade, viu? É verdade. E eu digo, não sei vocês se tem alguma das meninas aqui que já ficaram grávidas alguma vez, mas eu já fiquei grávida e vou falar pra vocês que é uma felicidade muito grande, gente. E vale muito a pena. Cada minuto, cada segundo, sabe? Vale muito a pena. E eu tenho muita fé que eu vou conseguir ter meu bebê no colo. Tô me preparando psicologicamente. Tô fazendo terapia para isso, para buscar a minha calma, a minha tranquilidade que eu tive na TEC que eu deu positivo, para que a próxima TEC seja tranquila também. Nath falou, sim, a partir do momento que temos um positivo, já pensamos como vai ser tudo. Quarto, enxoval, aí vem notícia do aborto, é dolorido. É muito dolorido. Né? Mas é isso, a gente dá um tempo, se recupera e volta tudo de novo. Recomeça, gente. A gente tem que aprender isso, a recomeçar. E tudo que a gente passa na vida, né? A gente tem momentos ruins, de luto, de dor. A gente tem que aprender a recomeçar. E vou te dizer, eu recomecei muitas vezes durante esse tratamento. São 3 anos de tratamento, entendeu? Vai dar certo, Lu. Amém, Nath. E é muito difícil passar por essas coisas, sabe? Mas a gente se recupera. Eu ficava assim, eu recebia algumas mensagens assim, depois da minha perda, né? Falando, Lu, calma, você vai se recuperar, vai dar tudo certo. E eu ficava assim, mas como que eu vou me recuperar? Como? Ficava desesperada, né? Porque a gente sente tudo, um desespero, a gente sente dor, a gente, né? Mas a gente, depois eu vi que realmente, até na hora eu ficava chateada, mas poxa, por que essa pessoa veio falar que eu vou me recuperar? Não tá vindo que eu tô mal, gente, vindo pra cá me dizer que eu vou me recuperar. E aí depois, agora, né, que passou tudo, eu entendo realmente. A gente se recupera, porque a gente ganha uma força incrível. Ô, amiga, é verdade, ó. Ela falou aqui. Eu fiquei 2 vezes, Lu. Tive 2 perdas. Ai, meu Deus, tá vendo? Tive embriões aneuploides, um negativo também. E cada um desses momentos me doeu de forma diferente. Mas com força e fé, estou seguindo em frente. Isso mesmo, amiga. Temos que seguir em frente. Sim, diva, minha ansiedade tá me consumindo. Ah,
É uma coisa quase impossível, né? Não ter ansiedade. Mas é isso, né? A gente tá fazendo o certo, tá fazendo. Eu acho que a acupuntura ajuda muito nessa questão da ansiedade. Eu também tomo meus florais, meus fitoterápicos e a terapia, como eu já falei. Mais uma vez falo que é muito importante, né? Porque a gente fica muito ansiosa, não tem como, gente. É muita ansiedade, porque a gente quer logo ficar grávida, né? A gente quer, mas Deus sabe a hora certa, né? A gente tem que esperar. Só isso. Esperar a hora certa, fazer o que tem que fazer e esperar, né? Porque não é impossível, gente. Não é impossível. Eu contei aqui um pouco da minha história para vocês e vocês viram, né? Que eu tive o diagnóstico de que eu não poderia engravidar com meus óvulos. E eu consegui 5 euploides. Então, nada é impossível ao que crê. Vamos seguir em frente, vamos continuar fazendo tudo que a gente tem que fazer para poder a gente conseguir nosso positivo, não só o positivo, né? O nosso bebê no colo também, que é o mais importante. E daqui a pouco, quando a gente tiver com o nosso bebezinho no colo, a gente não vai nem lembrar de todas as dores que a gente passou, de tudo. A gente vai ver que realmente valeu a pena tudo isso. Então, meninas, mais alguma pergunta? Querem falar mais alguma coisa? Querem desabafar? Esse é o momento. E me procurem também. Podem falar comigo no direct. Tô aqui, viu, gente? Pra ajudar. Tentar ajudar vocês um pouquinho, passar por isso. E a gente vai conseguir. Eu sempre falo isso. E realmente é isso, meninas. A gente tem que manter a fé. Diva falou, Lu, você já viu relatos de positivos de blastos sem biópsia? Já. Já vi sim, Diva. Já vi algumas meninas sem biópsia que conseguem positivo, assim. É difícil, viu? É muito difícil, porque é aquela coisa, né? A gente faz a biópsia porque a gente quer ter uma chance maior de ter uma gravidez, né? Porque sabendo que o embrião é euploide, é óbvio que você vai ter mais chance de engravidar do que sem saber se o embrião é euploide ou aneuploide. Ou seja, os embriões aneuploides, eles já são, no caso, descartados, né? De uma transferência. Mas, assim, principalmente, eu já vi relatos, assim, de meninas mais novas, assim, tipo, 35, entre 35 e 40 anos, assim. Mas, acima de 40 anos eu não lembro, assim, Diva. É isso. Até 35. Ah, eu já vi até, é mais comum entre mulheres com idade menor que 30. Ah, sim, com certeza. Porque as meninas que têm menos de 35 anos geralmente não faz biópsia, né? Então, mas eu já vi dessa faixa aí de 35 a 40 sem biópsia e conseguiu engravidar. Certamente o embrião era euploide, né? Porque quando é aneuploide, o que pode acontecer é de o embrião não evoluir, né? Sim, Diva, os meus não puderam biopsiar, pois é. Então é isso, tem que confiar aí que vão ser euploides, né? E fazer a TEC, né? Porque também não adianta, né, gente, a gente fazer a coleta, porque eu vejo várias meninas que acontece isso, faz a coleta e depois fica lá pensando ainda se vai fazer a TEC, pensando, entendeu? Então, aí deixa passar o tempo, e aí vocês sabem, né? A realidade é que a idade, né, não nos favorece muito. Então, quanto mais a gente for adiando,
a gente vai perdendo mais as chances, né, de gravidez. Então, coletou, tem embriões, mesmo com biópsia ou sem biópsia, faz logo a TEC, entendeu? Claro, fazer os exames antes, né? Verificar toda a questão do endométrio, endometrio, tudo isso é importante. E eu acho assim que antes da TEC, a gente tem que investigar tudo, tudo. Do fio do cabelo da cabeça até o dedo do pé. Se puder investigar, investigue. Pra você ir pra TEC tranquila, entendeu? Tipo assim. Porque se tiver alguma alteração, alguma coisa assim, você vai saber como, vai ter como tratar, entendeu? Então, é importante você fazer todos os exames, né? E cobrar do seu médico, caso não tenha ainda feito todos esses exames, procurar saber quais são os exames para coleta, quais são os exames para TEC e fazer esses exames antes da TEC, que dá certo, né? E eu já vi, tô vendo aqui algumas meninas que já estão gravidinhas e assim são exemplo para nós, sabe? De força e coragem, assim. Agradeço muito as meninas grávidas também que estão aqui no meu perfil, que mandam mensagem para mim, me dando força, coragem. É muito importante a gente ver essas histórias também. E meninas, contem, por favor, quando vocês ficarem grávidas, quando tiverem positivo também, porque é bom a gente compartilhar, né, uma com a outra, pra gente ver que não é impossível, né, que a gente consegue. Então, meninas, é isso, já falei muito, né, mas tô aqui, viu, à disposição de vocês sempre. Saibam que pode contar comigo para qualquer coisa, tirar dúvida, desabafar, tudo que vocês precisarem, eu tô aqui, tá? E fiquem torcendo por mim na minha próxima TEC, vai ser em breve. Tô aqui torcendo por vocês também, por cada uma, principalmente as que falam comigo no direct, eu fico aqui na torcida. Oi, amiga. Lu, vi a história de uma menina outro dia que só teve embriões aneuploides, e dentre eles, um com trissomia do 21. E foi solicitar a médica para fazer a TEC a si mesmo. Poxa, porque na verdade, talvez era só... Poxa, e ela conseguiu? Será? Fazer a TEC? De repente, né? Porque aí depende da clínica, eu acho, porque tem clínicas, eu acho que lá na clínica mesmo eles não fariam. Implantar embrião aneuploide, não, mas algumas clínicas fazem também. E tem a questão também dos mosaicos, né, amiga? O mosaico também dá para implantar, é uma possibilidade, não é tipo 100% euploide o mosaico, mas é euploide na verdade, né, também. Então, existe essa possibilidade. Aí essa daí realmente eu já vi histórias de que conseguiu implantar, de mosaico. Pode deixar, com certeza. Ô, amigas, estaremos todas com nossos babies nos braços. Amém, amiga. Boa noite, Lu. Sempre na torcida. Síndrome de Down, né? Nossa, amiga, que coisa, né? Na verdade é verdade, é compatível com a vida. Mas, por exemplo, eu já tive embriões com essa trissomia e eu não implantei, entendeu? Assim, aí tem que ver, né? Porque cada um é um caso também, né? Porque aí tem que ser individualizado. Exato, mosaico de baixo grau, sim, verdade. Tem que ver, porque às vezes é só aquele embrião que a pessoa conseguiu e aí a pessoa quer implantar, entendeu? Mesmo tendo uma síndrome. Aí vai da vontade da pessoa e do médico, né? Se o médico permitir e tudo. É aquela coisa, né? Tudo vale a pena, né? Na verdade, se você quer ser mãe, independente de como seja esse embrião.
E até queria falar também sobre um pouco da classificação dos embriões, né? Porque agora o embrião que eu tenho para implantar é um embrião de classificação mais baixa. Mas olha, eu vou te dizer assim, é claro que o embrião de classificação mais baixa tem mais chances de ele não se desenvolver. Mas é possível sim, tipo um embrião CC, como eu já vi várias histórias de embriões CC e são bebês lindos, perfeitos, saudáveis, entendeu? É possível. Eu acho, gente, hoje eu tenho assim uma opinião muito forte a esse respeito. Eu acho que é muito da mente, sabe? Você tá bem com a sua mente, não só o corpo fazer todas o que tem que fazer, mas a mente, porque na verdade é a mente que comanda o corpo, né? Então se a gente não tá bem com a nossa mente, como é que a gente vai conseguir fazer com que aquele embrião se implante no útero, com que ele fique, se ele se desenvolva, entendeu? Aneuploides implantam? Eu achei que não implantavam. Pois é, implanta, viu? Implanta, amiga. Exatamente. Mas aí já ouvi muitos relatos onde essa classificação baixa implanta e nascem. É verdade. E às vezes dá embrião saudável, viu? Dá bebê saudável. Tem um probleminha ou outro, mas tá com vida, né, gente? Então, existe essa possibilidade. Doutora Ana, já falei de você aqui. Gente, ó, doutora Ana Huang, minha médica da acupuntura. Quem tá aqui em São Paulo, vão lá fazer acupuntura com ela, que ela é simplesmente maravilhosa. E as meninas de outros estados também podem fazer uma consulta online também, né? E pegar as dicas com ela, né? Eu já falei, doutora, que eu faço acupuntura, eu faço tomos florais, estou ouvindo, Lu, melhor paciente, forte e disciplinada. Oh, que linda! E tomos fitoterápicos, faço escaldapé, faço tudo que ela fala, eu faço. Então, e dá certo, viu, gente? Funciona muito. Diva geralmente são incompatíveis com a vida. Depende muito da síndrome. Isso, exatamente. Depende. É isso, né? Eu acho assim também, sabe, meninas, que eu acho que quem dá a vida é Deus, né? Então, Deus sabe de tudo. Sabe qual é o melhor momento pra gente, sabe a hora certa. Doutora Ana, faz tudinho, parabéns. Obrigada, doutora, você é ótima. Ai, gente. Então, meninas, estou muito feliz de poder estar aqui compartilhar um pouco com vocês. E continuo aqui à disposição, tá? Uma boa noite para vocês. Vou encerrar essa live aqui para não ficar muito longa. E vamos continuar nos falando, nos dando força aqui uma para outra, que a gente vai conseguir, meninas. Nós vamos conseguir, vai dar tudo certo para nós. Vamos esperar a nossa hora, que a gente vai chegar lá, vai conseguir nosso positivo e nosso bebê no colo. Verdade, Rô. Beijo, Deus sabe de tudo. Então, tenham uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem aqui e por beijo, Nath. E por estarem aqui a gente trocando essas informações é muito importante para cada uma de nós. Beijos. Fiquem com Deus.